Graça e paz do Senhor para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal e ao quadro Lendo Salmos com Spurgeon, esse grande pregador e comentarista bíblico que tem nos abençoado depois de mais de 130 anos de sua morte com os seus estudos. Eu convido você a estudar mais um capítulo. Hoje estamos no capítulo 18, deu bastante trabalho, inclusive separamos em duas partes. E a primeira parte já foi publicada, atrasei um pouquinho na segunda parte, mas aqui estamos para fazer menção destes versículos. Você pode acompanhar cada um dos versículos aqui, como são muitos, eu vou apenas colocá-lo na tela e seguir de uma maneira mais fluida, né? Cada um dos versículos, combinado? Nós paramos no 28, então a partir de hoje vamos falar do 29 até o versículo 50. Vamos lá? Versículo 29, citando aqui apenas para que você localize e contextualize na sua Bíblia, estamos usando a versão NAA que diz: pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Com Deus nós vencemos, nós alcançamos êxito em qualquer cenário de batalha, seja cercado por exércitos, seja cercado por muralhas, não importa. Aqui o salmista está mostrando sua confiança da vitória certa quando está acompanhado com Deus. Os crentes hão de enfrentar todo tipo de batalha em sua vida e hão de alcançar a vitória, mas nós devemos ser cuidadosos para atribuirmos os louros, né, os lauréis, o mérito da vitória sempre a Deus. Spurgeon nos alerta fazendo este lembrete de que às vezes nós podemos deixar isso para trás. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso em versículos aí para frente. Verso 30 fala sobre os caminhos de Deus ser perfeito, está muito acima da falta e do erro os caminhos do Senhor. Os procedimentos de Deus são plenamente perfeitos. Todo o caminho de Deus é completo em si mesmo. As palavras do Senhor são também confiáveis, as doutrinas de Deus são gloriosas, os preceitos são puros, as promessas são fiéis e a revelação é superlativamente cheia de graça e de verdade. Muitos são os crentes, tanto da antiguidade quanto em dias atuais, que experimentam essa realidade, podem comprovar isso aqui a partir da ótica de Charles Spurgeon. Por fim, nós temos ali que o escudo que Deus nos provê, que não há armadura de ferro ou escudo de bronze que proteja tão bem quanto a presença de Deus, tomando Deus como escudo, não é mesmo? Verso 31, Davi desafia a acharem outra pessoa ou outra coisa que seja digno, assim como o Senhor, seja digno de adoração e de confiança. Quem mais cria, sustenta, prevê e predomina além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Onde mais podemos pôr a nossa esperança duradoura? Onde a alma encontrará descanso? Onde encontraremos estabilidade? Onde se revela a força? Não há outro a não ser o próprio Deus. Nos versos 32 e 33 nós vemos o revestimento de Deus que traz vitalidade e ousadia corajosa e poder. Sem isso, nós somos fracos e deficientes. Não temos energia, não temos força. E aí é citada a corça, né? Nós temos a ligeireza, a velocidade, a rapidez, a agilidade da corça para perseguir os nossos inimigos. E esses inimigos são inimigos não só exterior, mas os nossos inimigos interior, o pecado. As habilidades que nós desenvolvemos são também presentes do favor imerecido de Deus. O verso 34 expõe isso e, inclusive, além de feitos naturais, quando as nossas habilidades vão além do comum, como diz aí o verso sobre quebrar o arco. Os arcos de cobre são dificilmente vergados ou entortados. Normalmente os arqueiros usavam os pés, inclusive, para ter mais força. Então, muito menos quebrar um arco desse. Era um grande feito de força você entortar um arco, muito mais ainda quebrá-lo. Então Spurgeon compara esse feito com a obra de Jesus diante de Satanás, que foi além, o destruiu e mostrou o seu poder. No verso 35 nós vemos o revestimento de Deus que, sendo nosso escudo, apaga os dardos inflamados de Satanás. Sendo nosso sustento, é a providência que nos é prestada, né? Um socorro evidente. E também em relação ao engrandecimento, né? A tua clemência me engrandeceu. Ou seja, todo crescimento e evolução é favor
de Deus. Na sequência, Deus alarga o caminho sobre os nossos passos, ou seja, é a misericórdia de sermos levados em liberdade e engrandecimento cristão. Ainda maior é a bênção de ter a permissão de entrar meritoriamente em tal liberdade. Na sequência, nós temos o versículo 37 e 38, que são juntados por Spurgeon para falar sobre a preservação dos santos, que não é um bom prenúncio para os adversários, porque Deus sempre preserva os seus santos, então eles não são derrotados e podem retomar a batalha. Quando Deus está conosco, os pecados e as tristezas fogem. Spurgeon coloca esse versículo como uma comparação da nossa briga interior, né? A destruição dos nossos inimigos, no caso de Davi, inimigos reais, físicos, e na nossa questão, inimigos espirituais, assim como era com Davi também, mas a destruição com certeza é completa. Nós vamos exultar sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno, porque Deus graciosamente dará a eles derrota, e assim será também com os nossos sentimentos, com pecados, com coisas interior que serão derrotadas para nos dar tranquilidade, para nos dar conforto e nos dar liberdade em Deus. E ao editar o vídeo eu percebi que eu pulei os versos 39 e 40, então em tempo estou aqui retomando esse estudo para dizer sobre esses versículos que enfatizam, né, eles retomam o assunto de dar glória a Deus em nossas vitórias. Nós somos incapazes de cumprir esse dever completamente, mas devemos fazê-lo tanto quanto possamos. Spurgeon nos alerta para lembrarmos de sempre agradecer, sempre dar glória a Deus pelas vitórias, pelas conquistas que temos. E por consequência, não só reconhecer, mas também nos alegrarmos em sermos instrumentos nas mãos de Deus, sermos ferramentas dispostas a ser usadas por Deus. Verso 41 mostra algo muito interessante. Diz que a oração é uma arma tão notável que até mesmo os ímpios a usam quando estão desesperados. E é interessante que eles vão usar a oração, vão apelar a Deus contra os próprios filhos de Deus, contra os servos de Deus. Homens maus apelam a Deus contra os próprios servos, mas tudo é em vão. O reino dos céus, afinal de contas, não está dividido. Deus nunca socorre os inimigos à custa dos amigos. Inclusive, Spurgeon vai nos dizer que há orações que não passam de blasfêmia diante de Deus e não vai ocasionar uma resposta consoladora da parte de Deus, mas antes disso provocará no Senhor a maior ira. Então a oração dessas pessoas tem efeito contrário. Eles buscam socorro em seu desespero e na verdade vai ocasionar mais ira em desfavor deles. Verso 42, a derrota das nações que lutaram contra Davi foi completa e foi absoluta. E Davi expressa isso no verso 42 e indo para o verso 43, separado aqui em duas partes. Na primeira parte, dos conflitos do povo me livraste. Spurgeon diz que as guerras internas ou guerras civis é a pior forma e a forma mais destruidora de guerras. Então Spurgeon, partindo daí, diz que é motivo de gratidão quando nós temos um acordo interno, quando nós temos paz internamente conosco mesmo e a unidade da igreja também, quando uma nação, quando uma igreja está em paz consigo mesmo, já que essa é a pior das guerras. Na segunda parte do versículo diz: me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. As nações vizinhas se renderam ao poder do príncipe de Judá, se referindo a Davi, sim, mas também a Jesus Cristo e no seu poder, na sua soberania. Os missionários podem extrair deste verso encorajamento real para a sua batalha diária e para o seu serviço na obra do Senhor. Verso 44 compara a voz e a obediência, que está citado no verso, ao evangelismo. Alguns ficam encantados pela primeira vez com a mensagem quando entram em contato com ela. No entanto, alguns outros endurecem o coração em vez de ficarem amolecidos pelos seus ensinos. Verso 45 nós vemos a derrota que alcança o ímpio, que se apoiam em autoconfiança, nos seus castelos fortes, né, falado ali como fortalezas. Então esse é um bom ponto. Dos versos 46 a 50, nós temos uma adoração pelas recordações de conquistas do passado e com expectativa alvissareira de vitórias futuras. Bom, no verso 46 nós temos ali uma declaração de confiança em Deus, dizendo ali: o Senhor vive. Temos também a segunda parte: bendita seja a minha rocha, ou seja, ele é digno de todo o louvor. Verso 47, sobre alegrar-se na vingança pessoal, que é algo errado. Davi fala esse versículo como um instrumento da vingança de Deus, né? Se ele não tivesse se alegrado nas obras de Deus, isso sim seria merecedor de censura, mas nós não devemos confundir o fato
de que os pecadores perecerem é algo em si doloroso, e nós jamais devemos nos esquecer de que a vingança nunca é nossa, mas a vingança pertence a Deus, e é nisso que nós nos apoiamos. Indo aqui para o final do Salmo, verso 48, Davi olha em retrospecto e percebe o livramento de Deus em diversas situações. Nós podemos também verificar isso, desde a perseguição de Saul e de outros inimigos, ele foi guardado de todos eles, e o mesmo fim espera para todos os santos, servos de Deus, na sua vida e na sua batalha diária. Isso tudo pelo sacrifício de Jesus, que nos dá vitória. Verso 49, Spurgeon vai fazer uma comparação com o versículo em Romanos escrito por Paulo, né, em capítulo 15 e verso 9, para confirmar ali que Jesus é foco nesse verso e não apenas Davi. Esse verso diz: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. E aqui Paulo faz menção a esse verso do Salmo 18. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Essa é a versão da NAA. E no último verso nós temos aqui o mais arrebatador e prazeroso sentimento de gratidão. O Senhor foi fiel a Davi, literalmente, e não quebrará também a aliança com o Davi espiritual, com a igreja. O Salmo conclui no mesmo espírito de amor que brilhou no começo do Salmo. E aqui nós encerramos os 50 versos do Salmo 18, esperando que tenha te abençoado. Não esqueça de abençoar o canal, deixando aqui o seu comentário, isso ajuda bastante. E para a gente alcançar mais pessoas, curta, compartilhe aí nos grupos da igreja com seus amigos. Eu conto com a sua ajuda para nós alcançarmos mais pessoas com essa mensagem, com esses estudos aqui no canal. Combinado? Que Deus abençoe você. Seguimos abençoando e sendo abençoados.